Tá gravando. Gente, vamos começando aqui. Acho que já as pessoas vão entrando aos pouquinhos. Eu também não tem problema de entrar um pouquinho depois, né? Nossa aula hoje é sobre uma primeira interface de projeto, uma das primeiras interfaces que a gente coloca em qualquer tipo de projeto, né? Não só em projetos digital, que é a interface com o próprio projeto e as pessoas que, de alguma maneira, estão envolvidos, né? Às vezes seja um cliente, seja às vezes um, um, um stakeholder, que a gente chama, né? Que são as pessoas que têm interesse naquele projeto sendo desenvolvido, né? Então, toda vez que a gente tem que apresentar isso e mostrar o projeto é alguma coisa que ainda não está pronta, né? Então, projetar é a gente construir, é fazer uma projeção de algo que ainda não existe. Então, não tem como a gente mostrar para as pessoas interessadas aquilo que ainda não existe, que vai ser feito, que vai ser elaborado, construído, né? Então, a gente passa por uma primeira interface com o projeto, o próprio projeto, né? Não é com uma interface do artefato, é uma interface com o projeto, que é como a gente explica para alguém que não faz parte do processo criativo, de criação, que não tá dentro desse processo de elaboração, como é que é este projeto, como será esse projeto. Então, uma interface aí, né? A gente precisa criar essa interface, a gente precisa elaborar essa tradução, né, de algo que ainda está só na nossa cabeça, ou está ainda só de uma maneira esboçada, né, numa equipe, num grupo, para alguém que não faz ideia do que esse grupo está pensando, como esse grupo está trabalhando, que não faz parte do dia a dia desse grupo, dessa equipe, né? Então isso é uma interface, literalmente é uma interface. Nós estamos elaborando um interfaceamento, né? Que de uma certa maneira a interface é uma maneira de você traduzir coisas, né? De você traduzir linguagens, traduzir mecanismos e funcionamentos e questões de um ponto para outro, né? Fazer com que esse uso, essa maneira de lidar com uma ponta seja possível para a outra ponta ou para as outras pontas que não usam a mesma linguagem, que não usam a mesma maneira de entender ou de operar. Então, isso é o interfacear, né? Isso é a gente criar uma ponte, né? Então, a apresentação do projeto de vocês é sempre uma ponte para que as pessoas consigam entender, de fato, o que está na cabeça de vocês, ou o que vocês estão elaborando na cabeça de vocês, ou, né, no trabalho que vocês desenvolvem. E isso depende, né, basicamente, de processos de representação. Muito desses processos são representação gráfica, né? Então a gente tem que representar graficamente algo, visualmente algo, né? A gente poderia fazer outros tipos de representação, não apenas gráfica, como audiovisual, por exemplo, né? Representação audiovisual, mas que já são geralmente muito trabalhosas e muito onerosas para a gente lidar, né? E incluir isso um processo de comunicação, de tentar explicar o que é um projeto. Você pode, né? E muitas vezes até se faz, né? Quando, por exemplo, você vai tentar vender um projeto para um investidor, ou quando numa empresa, numa indústria muito grande, se tem um departamento desenvolve um projeto e tem que convencer o conselho da empresa de que aquilo é um bom projeto, você vai criar uma apresentação, às vezes super elaborada, super cheio de recurso, né? Tudo isso, audiovisual, gente apresentando, né? Às vezes até gente famosa, né? Coloca de tudo que você puder na tua apresentação para convencimento, né? Geralmente essas são muito úteis por uma questão de convencimento, para vender, né? Então essas apresentações muito sofisticadas são importantes quando o importante é você viabilizar que um projeto, de fato, consiga carta branca para ir para frente. Aí você precisa, né, fazer um
um certo chão. Mas não é desse tipo de representação, de apresentação que nós estamos falando, né? Estamos falando de alguma coisa bem mais simples, né? Estamos falando meramente da gente explicar um projeto para uma pessoa que não é da área, ou que não é um designer, ou que não é, pode até ser um designer, mas que não entende do assunto que a gente está tratando, né? Então a gente vai ter que, geralmente, representar com aquilo que a gente é capaz de fazer em nível de representação, né? Que geralmente não será muito sofisticado, né? Não vai ter tour virtual numa maquete de realidade virtual para você ver como que a coisa vai ficar, num objeto que foi criado e que é interativo para que você veja como é o objeto, como é o artefato. A gente geralmente nas apresentações a gente não consegue chegar nesse nível. Se conseguir, ótimo, né? Você consegue ter alguma coisa muito mais interessante para apresentar, mostrar e tornar mais tangível esse teu projeto das pessoas que não vivenciam como ele está sendo constituído, né? Mas, geralmente vocês não vão ter esse tipo de recurso, não vão conseguir tempo necessário para fazer esse tipo de coisa, porque essas apresentações muito sofisticadas, elas também elas entram na parte de um certo cronograma de tempo para serem desenvolvidas, né? Eu já vi apresentações de projeto que são coisas sofisticadíssimas, de novos produtos e coisas que são impressionantes, né? E aí você tem roteiro, você tem gravação, você tem filmagem, você tem um monte de coisa que tem que entrar num processo, num cronograma do projeto para que possa ser produzido, né? Para de fato comunicar o que é aquele projeto, o que aquele projeto vai fazer e como ele vai alterar a vida das pessoas, tá? Então, essa é uma situação que existe no mercado, mas estamos falando de coisas que envolvem muito dinheiro e tem todo um planejamento para isso, né? Quando a gente está falando mais dentro do campo das startups, quando a gente está falando dentro da apresentação de projetos, de novos artefatos e coisas feitas por equipes pequenas, porque por mais que a gente às vezes tenha uma equipe de 10, 15 pessoas, numa disciplina de projetão, por exemplo, são equipes pequenas no sentido de que perto de uma multinacional, perto de uma indústria, né? Você às vezes vai ter muita gente, vai ter empresas terceirizadas e uma quantidade de gente enorme, 50, 60 pessoas envolvidas em um único projeto, né? Então, por mais que a gente fale de equipes grandes, de 10 a 15 pessoas, é uma equipe grande, né? Quando a gente está falando dentro do ambiente universitário, né? Para uma empresa, né? É claro que empresas desenvolvem núcleos pequenos para fazer certas coisas mais especializadas, mas a empresa como um todo é uma equipe que está ali, né, constituindo algo. E uma startup, geralmente, é uma empresa muito pequena, é uma empresa muito... O termo certo é enxuta, né? As startups e os novos negócios são empresas que não têm recursos para ter muita gente trabalhando. Então, elas têm que operar de uma maneira muito enxuta, muito reduzida, né, muito eficiente, a palavra é essa também, muito eficiente, tem que ser muito capaz de resolver coisas com poucas pessoas e com poucos recursos, né, não tem desperdício. E é aí que a gente entra um pouco aqui nessa questão das apresentações, porque é a maneira na área do digital, e a gente nessa disciplina está sempre voltada para as questões do digital, é a maneira com que a gente acaba precisando apresentar nossos projetos, às vezes como uma startup, né, um projeto sendo desenvolvido por uma startup, ou às vezes até uma empresa que não é uma startup, mas é um projeto que vai demandar de poucas pessoas, né, de uma equipe até reduzida, desenvolvendo esse projeto e apresentando esse projeto para a diretoria da empresa, às vezes, ou para o cliente da empresa, né? Então a gente vai ter que, de alguma maneira, enquanto o projeto não está feito, né, e ele só vai ser feito se ele for aprovado por essas pessoas, né, sejam diretores, sejam gerentes, sejam clientes, né? Então a gente tem que de alguma maneira mostrar esse projeto antes de que ele exista, né? Ou pelo menos se a gente não vai mostrar, porque muitas vezes as apresentações vão ser feitas antes mesmo da gente ter qualquer coisa concreta. A gente tem que explicar uma ideia, tem que explicar um conceito, tem que explicar uma situação, tem que explicar o papel desse projeto na vida das pessoas. Então, tudo isso
são trabalhos de representação. Ou seja, a gente vai ter que representar algo que ainda não existe. E a representação pode ser sobre coisas que já existem e pode ser sobre coisas que ainda não existem. Nesse caso, sobre coisas que não existem ainda, né? Que a gente gostaria que existisse. Né? Então, toda a apresentação dos projetos de vocês é sobre coisas que vocês gostariam que existissem, mas que elas ainda não estão ali para poderem ser concretamente mostradas, né? Ou, né, plenamente mostradas. Quando chegar no final do semestre, talvez vocês tenham coisas concretas suficientemente para mostrar, falar, tá aqui, ó, funciona, pode usar, né? Mas geralmente não vai ser tudo. Então, alguma coisa ainda não vai estar existindo para que vocês ainda estejam apresentando isso como um projeto e não como um produto de mercado, por exemplo, né? Lançado, coisa do gênero. Então, vamos lá. A representação, originalmente, quando a gente trabalhava com projetos, as representações elas eram representações gráficas, né? Então, mesmo quando a gente falava de produto, a gente representava graficamente aquele produto, a gente fazia um rendering, né? Fazia um desenho, fazia, né? Expressava como que seria aquele objeto, né? Aquele produto, através de desenhos, através de, né? Perspectivas, coisas às vezes muito bonitas, inclusive, artísticas, para que as pessoas conseguissem vislumbrar o que aquilo seria, né? Quando ele está falando de coisas gráficas, né, ou de até outras coisas, por exemplo, urbanismo, quando você vai fazer uma interferência urbana, você vai modificar um bairro, você tinha que desenhar, né, como é que aquilo ia ficar, né, para tentar mostrar para as pessoas qual seria o resultado final daquilo. Depois a gente começa a entrar num momento em que as coisas não são mais tão somente gráficas, né? Gráficas no sentido de desenho e ilustração. Né? A gente começa a ter um pouquinho da computação gráfica ajudando a gente. E muitas vezes, quando você vai, por exemplo, apresentar um produto, né? Você vai ter uma renderização tridimensional, né? Uma maquete eletrônica, você vai ter, né? Um ambiente virtual que você pode girar e ver, e às vezes até um filme mostrando aquele produto em contexto, né, no contexto de uso, na situação onde ele é realmente usado. Então, a gente começa a ter recursos audiovisuais, né, e tridimensionais que permitem aí que a gente comece a representar. Continua sendo representação, o produto não está lá, né, a solução ainda não está pronta, mas a gente consegue, de alguma maneira, mostrar aquilo de maneiras muito mais tangíveis, né, para o consumidor ou para o cliente, enfim. E quando a gente ainda está numa esfera muito conceitual, quando a gente ainda está numa esfera que não é o desenho do produto, é entender o que o produto é, o que a solução é. Não se trata de desenhar a cara dela, se trata de desenhar como ela vai funcionar, para quem que ela vai atender, como é que ela vai resolver os problemas. Né? Então, quando a gente já está numa esfera ainda conceitual da nossa solução, né, a representação que a gente vai trabalhar é uma representação da ordem narrativa. Né? A gente vai tentar colocar as pessoas que vão... para quem a gente vai explicar essa solução, né? Colocar essas pessoas dentro de um cenário, dentro de uma cena, dentro de uma situação, tentando fazer com que essas pessoas entendam, né, o que as pessoas para as quais a gente está projetando essa solução estão passando, né? Qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é o desejo dessas pessoas que precisa ser atendido. Então, a gente vai tentar desenhar uma certa cena, um determinado cenário, colocar o ouvinte, colocar a pessoa para quem você está apresentando no lugar do futuro usuário, do futuro consumidor, né? Tentar colocar eles para que eles entendam, né, qual é a situação que essas pessoas estão vivenciando, e aí sim construir uma história, construir uma narrativa, né, demonstrando como é que essa solução entra
a vida dessa pessoa, como é que essa solução resolve as necessidades dessa pessoa, como é que essa solução que vocês estão projetando, né, vai obter um certo sucesso, vai conseguir, de fato, transformar aquele cenário, aquele contexto, aquela situação para melhor. Né? E, obviamente, se vai conseguir fazer isso, né, e esperamos, claro, que vá, né, o projeto não é bom. Se o projeto for bom e a solução, de fato, resolver os problemas, né, o que acontece? Né? Quais são os ganhos? Né? Como é que a coisa toda, de fato, é válida e desejável. Né? Então, é uma representação narrativa, uma representação na história, né? É uma construção narrativa. Toda narrativa é uma representação. Então, é uma narrativa, é uma história que vai ser contada e que vai, de alguma maneira, envolver esses receptores, né? Esse público, essa audiência, seja ela qual for, para que essa audiência compre a solução, compre a ideia de que essa solução proposta é uma solução que, de fato, resolve as questões e, de fato, é desejável que ela exista. Né? Então, esse é o grande ponto-chave das apresentações de projeto. A primeira falha, o primeiro erro, e é o erro mais comum, e vocês provavelmente vão cometer daqui para frente nas apresentações de projeto, é que vocês querem relatar, geralmente para os professores, no caso mais específico de vocês querem relatar para os professores o que vocês estão fazendo. Então, olha, nessa semana eu desenhei lá uma interface, peguei lá um software, montei um protótipo. E não é que os professores não estejam interessados no que você está fazendo. Até professores até estão muito interessados, gostam até de saber que vocês estão produzindo e fazendo. Mas isso não é uma boa apresentação de projeto. Isso é mais um relatório de atividades e não uma apresentação de projeto. A apresentação de projeto não é o que você está fazendo. O que você está fazendo, você tem que fazer. Né? E como a gente sempre fala, principalmente em projetão, com muita autonomia. Ninguém vai ficar te dizendo como fazer, o que você deve fazer. É você que vai fazer, é o teu projeto. Né? Então, ficar relatando o que você está fazendo não é uma apresentação de projeto, é uma apresentação, um relatório de atividades, né? Que seria muito bom quando você vai apresentar alguma coisa que precise de um relatório, né? Mas, de fato, não fala muito sobre o projeto, né? Fala sobre você, fala sobre o teu trabalho, né? A trabalheira que está te dando fazer isso, né? Mas a apresentação de projeto não é sobre você. A apresentação de projeto é sobre de que maneira esse projeto está sendo resolvido, ou de que maneira o projeto resolve a vida de terceiros. Né? Ele sana questões das vidas de terceiros. Sobre isso que uma apresentação de projeto deve discursar. E não sobre as dificuldades e barreiras que você tem enfrentado para encontrar a solução. Né? Que não são, gente, que não são em nada irrelevantes, tá? Não tem nada de irrelevante nas dificuldades e barreiras e aquilo que vocês enfrentam como projetista para encontrar a boa solução. Isso tudo é muito importante, né? Só que isso não é uma apresentação do projeto, né? Uma apresentação de projeto, é uma apresentação do teu percurso projetual, né? O que se espera de você geralmente não é a apresentação do percurso projetual, no sentido mais estrito. É uma apresentação do teu projeto, é você explicar para os outros, para as outras pessoas, do que se trata o teu projeto, o que é o seu projeto, o que seu projeto veio fazer, qual é o propósito do teu projeto. É isso que quem está ali assistindo a tua apresentação de projeto está esperando ver, é saber o que é o projeto, né? E não quanto foi difícil para você conseguir realizar um desenho que de fato se adequasse. É um problema, mas é um problema do projetista. E não é um problema de quem vai tentar entender o teu projeto e não conhece. Né? Então, essa é a primeira falha. E não é nenhum problema vocês falharem nesse momento, nesse sentido. Não é nenhuma
E um grande prejuízo que no começo, né, vocês efetivamente não percebam a diferença que é você apresentar o seu projeto e não você apresentar o teu trabalho, né, como projetista, as dificuldades e questões que você está tendo que enfrentar ao longo do projeto, do projetar. Tá? Tem uma distinção, mas acho que e não é nenhum problema nesse comecinho não se perceber isso. E uma das coisas que leva vocês muito a essa situação, né, é geralmente porque no começo tem muito pouco a se apresentar, principalmente em teor material, né? É muito fácil você apresentar o teu projeto quando você tem isso materialmente resolvido. Eu fiz aqui um site, desenhei, tá ali, ó, dá para ver. Eu criei uma cadeira, tá aqui, ó, tá aqui o render da cadeira, tá aqui, ó, você consegue ver a cadeira. É muito fácil a gente resolver uma apresentação e apresentar o nosso projeto quando o subproduto dele, o resultado dele, né, tem uma materialidade, já ganhou uma materialidade. É muito mais difícil se apresentar um projeto quando não há essa materialidade, quando não há nada para você mostrar de concreto. Né? O que você tem são ideias, o que você tem são conceitos, o que você tem são proposições, né? São pontos chaves do projeto, são norteadores do projeto. Né? E aí vocês têm uma insegurança natural de apresentar, porque é isso, porque não tem corpo, né? É só espírito, né? Não tem nada tangível, né? Só tem ideias, que não são exatamente ideias, né? São proposições, né? Então é uma diferença também aí, o que é uma ideia e o que é uma proposição, né? Você pode ter uma ideia, eu tenho várias ideias, eu acordo tendo ideias, né? 90% dessas ideias elas vêm e vão, né? Passam, né? Uma proposição não é uma ideia, uma proposição é alguma coisa que você parou para elaborar e de alguma maneira, em algum ponto, você fala assim, ó, é por aqui, é isso que eu tenho que fazer, é isso que vai me ajudar a resolver, né? Então, assim, só para uma brincadeira, né? Eu acordo, eu tenho várias ideias do que eu gostaria de ter como café da manhã, né? O que eu vou comer hoje de manhã no meu café da manhã? Tenho várias ideias, eu poderia, né? Fazer uma salada de frutas, eu poderia cortar uma fruta só e comer, eu poderia, sei lá, ir no congelador, abrir uma lata de sorvete, tomar sorvete no meu café da manhã, poderia, né? São muitas ideias, né? Aí, uma hora, eu tenho uma proposição. Eu chego para mim mesmo e falo, não, o que eu vou comer agora no café da manhã, eu vou pegar um pedaço de pão, passar na frigideira, eu vou fazer um café e é isso que eu vou tomar de café da manhã. Isso é uma proposição, é uma das ideias que a gente pega e fala, não, eu vou pensar melhor aqui, vou decidir e vou trabalhar com isso daqui, fazer dessa maneira, né? Então, a parte conceitual do projeto, aquilo que vocês começam a apresentar nesse começo, não são ideias, elas são proposições, né? E essas proposições elas podem não ter materialidade, né, tangível no sentido de ter desenhos e, em algum corpo, né, propriamente dito gráfico, visual, mas elas têm um peso, elas têm uma importância e elas são necessárias de serem discutidas e apresentadas, né? Então é justamente aí que a gente começa a ter que ter essas interfaces para esses elementos não muito tangíveis, né? Alguma maneira da gente explicar para as pessoas esses elementos não muito materiais, que não são ideias a esmo, né? São aquilo que a equipe, o grupo, né? Ou só o profissional está elaborando enquanto solução para o seu problema, para a sua situação. Tá? Então, como é que a gente faz isso bem? Como é que a gente consegue trans, transpor fazer a ponte dessas ideias, dessas coisas não corpóreas, né, conceituais, para as pessoas, às vezes, leigos, né, em muitos casos leigos, né? Como é que a gente faz isso?
não existe um único caminho, não existe o caminho certo, mas existe um caminho bastante testado e bastante validado, né? Que é essa capacidade de contar uma história, né? Quando a gente conta uma história, a gente consegue envolver as pessoas, né? Então, quando você conta uma historinha, eu pego meu filho, tem 5 anos, eu vou contar uma história para ele, ele começa a se envolver com os personagens da história, ele começa a se colocar no lugar dos personagens da história, né? Ele começa a criar um laço com aquilo e a partir de um determinado ponto de vista, geralmente, né, do personagem, do protagonista da história, ele começa a dar sentido às coisas, a entender o papel das coisas, a entender o que está acontecendo, né, e ele consegue construir na cabeça dele, mesmo uma criança de 5 anos, né, a situação que está sendo enfrentada ali, né, na história que eu estou contando para ele. Né? Então, se uma criança de 5 anos consegue compreender alguma coisa que não tem materialidade, uma história infantil não tem nada de material, né, é só texto, né? Se a criança de 5 anos consegue entender isso a partir da construção de uma história, de uma narrativa, né, qualquer adulto, com toda certeza, vai conseguir entender algum problema, alguma questão conceitual a partir de uma história sendo contada por vocês, né? A partir de uma construção narrativa. Então, novamente, ó, não é a única maneira, existem outras, é possível se fazer isso através de outras, né, outras formas, mas a gente sabe que a construção narrativa, né, que a construção de uma história, ela geralmente é um meio, né, para a gente conseguir, de fato, transmitir, criar ponte entre uma coisa elaborada e difícil de materializar da forma ainda, e pessoas que estão tendo contato com isso pela primeira vez. Tá? Então, a gente sempre recomenda para vocês que vocês entendam que a apresentação do projeto é o contar uma história. É um contar uma história e principalmente contar a história de algumas pessoas, né? Quando a gente, aí entrando já um pouco bem especificamente na cultura e na prática de projetão, né? Porque nem todo mundo aqui está fazendo projetão, né? Mas da prática de projetão, né? Da cultura, eu chamo isso de estilo, né? Estilo é um jeito de fazer as coisas, independente do que está formalizado nas quests, independente das perguntas que precisam ser respondidas pelo método de projeção, a gente constrói junto com vocês, a gente ensina a vocês um certo estilo de como fazer as coisas, né? Uma forma específica, né? Uma forma cultural de se fazer a coisa. Entre elas, uma forma cultural de se apresentar os projetos, de como você deve apresentar um projeto para que o seu projeto seja compreensível, para que as pessoas que estão lá vendo o teu projeto falem assim, putz, esse projeto é bom. As pessoas não falam que o projeto é bom pelo que o projeto é em si. As pessoas falam se o projeto é bom ou não é bom pelo aquilo que eles conseguem entender do projeto. E assim, a gente entende sempre muito pouco, uma fração do projeto, porque não dá para você em 5, 10 minutos entender tudo que envolve um projeto que foi feito em 3 meses, né? 3 meses de trabalho construindo, elaborando, conectando, né? Aproximando. 3 meses de trabalho você não consegue explicar tudo em 5 minutos de apresentação. Você consegue apresentar o grosso, você consegue apresentar o essencial, né? Mas você não vai conseguir explicar tudo e todas as maneiras como a tua solução, o teu projeto resolve, né, os problemas e as necessidades de uma pessoa. Né? Então, o estilo, né, de projetão, né, a maneira com que a gente ensina os alunos a trabalharem a apresentação ao longo de projetão, é um estilo bem narrativo, né, e que funciona muito bem na apresentação dessas propostas de inovação, desses artefatos digitais. Funciona exemplarmente nisso, né?
E da mesma maneira como que a gente conta uma história que tem um protagonista, que tem uma que tem alguma coisa a ser enfrentada, né? Essa é a jornada do herói, vamos colocar assim, né? A gente conta quando a gente vai falar de narrativa, existe esse princípio da jornada do herói, né? Que é o princípio pelo qual filmes de aventura são constituídos, livros de aventura são constituídos, né? Que é aquele herói, né? Que encontra um problema, uma grande dificuldade, aí ele tem que encontrar meios para superar aquela dificuldade, aquela diversidade, né? E aí ele encontra alguma solução, algum caminho, e aí ele consegue vencer, né, a adversidade e se torna um herói de sucesso. Então, essa jornada do herói, né, é um modelo narrativo que se usa muito, em quase tudo, para dar forma de como a gente conta uma história. Né? Essa jornada, esse modelo é o que a gente costuma usar na nossa narrativa. Né? E quem é o nosso herói na apresentação? Né? Os nossos heróis, não é um único, né? Mas quem são os nossos protagonistas, por assim dizer, né? Para não ficar uma coisa muito pueril. Geralmente, a nossa história ela vai se centrar em 2 ou 3 atores. Né? Quais são os 2 ou 3 atores do nosso projeto? Né? Um dos atores principais é o usuário, é a pessoa que sofre na pele alguma situação, alguma dificuldade, algum desejo, né? E a pessoa que precisa de uma solução. Né? Então, o ator principal, ele não é o único, tem alguns coadjuvantes, mas o ator principal da nossa narrativa, da nossa história, da nossa apresentação de projeto, é aquela pessoa que mais sente os efeitos da ausência da nossa solução, né? Da ausência de uma solução, né? No problema que ele está enfrentando. Quando a gente está falando de serviço, né, geralmente a gente vai estar falando de serviço quando a gente está falando de artefatos digitais, a solução ela não é apenas solução para uma única pessoa. Então a gente tem, claro, de maneira quase generalizada, um usuário, um consumidor final. Né? Tem uma pessoa ali que é a pessoa que, de uma certa maneira, vai pagar pelo serviço, né? Que vai pagar pela solução, que é a pessoa que está precisando tanto daquilo que vai pagar para poder usar aquilo, né? Que vai bancar aquilo, que vai comprar através daquilo, que vai realizar alguma coisa através daquilo, que vai fazer uma operação, né? Através da nossa solução. Mas além dessa pessoa, então vamos para simplificar em termos comerciais de comércio, né? Tem lá uma pessoa que precisa comprar um produto. Esse é o usuário final da solução. Mas esse produto já é vendido. Ele só não é vendido, às vezes, de uma maneira, para um comércio eletrônico ou para um aplicativo, por exemplo. Mas ele já é vendido. Então, nós temos uma outra pessoa nessa situação que também é um usuário da solução que a gente está propondo, que a gente está colocando como um comércio eletrônico, alguma coisa assim, um aplicativo de vendas. Que é o vendedor, ou a empresa que vende. Né? Então, esse vendedor também tem um problema. Ele está vendendo pouco, por exemplo, na pandemia, né? Porque ele tem uma loja física. E ninguém está indo comprar em loja física, ou não deveria. Né? Estão, mas não deveria. Ele precisa de uma ferramenta, ele precisa de um meio, ele precisa de uma solução para vender para esse consumidor final. Então, não é só o consumidor final que precisa comprar alguma coisa e precisa que isso seja feito virtualmente sem que ele tenha aqui na loja. Eu também tenho o vendedor desse produto, a loja que vende esse produto, que precisa de uma solução. Então a gente está sempre falando, não sempre, mas geralmente quando a gente está falando de serviço, a gente tem pelo menos 2 pontas, né? Pelo menos a ponta de quem é o consumidor final, o usuário final, e a ponta de quem é o prestador do serviço, ou quem é o vendedor, ou quem é a pessoa que está interessado em que isso funcione para esse usuário final. E a história que a gente conta também é a história desse vendedor, também é a história desse dono de uma empresa, também é a história dessa pessoa que precisa dessa solução para intermediar um serviço que ele presta para o seu consumidor final, para o seu usuário. Né? Pode ser de tudo, pode estar falando de
uma solução que vende produto, comércio eletrônico, como a gente pode estar falando de uma ferramenta do governo para mapear quem já se vacinou e quem não se vacinou ainda e quanto que a gente tem ainda de déficit. Né? Não tem consumidor, não tem venda. Mas a gente tem, né, numa situação dessa, o usuário final, se a gente pode assim chamar, que é a população, e a gente tem os interessados, quer dizer, que é o próprio governo, que é o governo municipal, que é a prefeitura, que são os órgãos de saúde, que é o Ministério da Saúde, que quer saber. Né? Você tem diversos outros pequenos atores que também são interessados em entender o que está acontecendo e observar e promover a vacina, sei lá, o que a gente estiver trazendo de solução nas inúmeras áreas que vocês vão atuar. Então, a nossa história não tem... A gente pode ter um protagonista principal, mas a gente também tem um ator coadjuvante ali na história, que também está interessado na solução, que também está interessado em encontrar uma solução para aquela diversidade que está sendo enfrentada, né? Então, no Senhor dos Anéis a gente tem o Frodo, mas o Frodo não está sozinho, ele está com, né, com o Gandalf, né? Está com o Sam, um amigo dele, está com todos os outros, né? O Legolas, tá? Todo mundo ali está tentando enfrentar uma diversidade. O ator principal é sempre colocado lá no Senhor dos Anéis como o Frodo, né? Que é o Hobbit que vai levar o anel lá para ser destruído. Mas você tem outros autores interessados. Todo mundo está interessado que essa diversidade aconteça. Né? No Star Wars, né, é o Luke e o Obi-Wan Kenobi que começam a história, não mais. Né? Agora a gente já tem as histórias lá, 1, 2 e 3, aquelas porcaria toda. Mas você tem lá o Luke Skywalker, que tem que vencer o grande vilão, que, né, foi responsável pela morte do pai dele, inclusive. Né? Mal ele sabe, coitado. Né? E aí ele tem que vencer um monte de adversidades. Todo mundo está interessado que essas adversidades, né, sejam vencidas. Então a gente tem que olhar na nossa apresentação e fazer com que a nossa audiência, as pessoas para quem a gente está explicando, sejam professores, sejam investidores, sejam os nossos pais que não entendem os nossos projetos, né? Vocês vão lá, o pai de vocês, meu filho, o que você está fazendo na faculdade? E é dor de cabeça para explicar para o pai de vocês o que é que vocês estão fazendo na faculdade, né? Eles não entendem de design, provavelmente, a maioria dos pais de vocês não são designers, para entender, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de entender o que vocês fazem. Pelo menos na minha época era assim, meus pais não entendiam nada. Então, assim, a gente tem que, na nossa apresentação, representação do nosso projeto, né, tentar fazer com que essa audiência, seja ela qual for, entenda o ponto de vista e a situação que o Frodo ou que o Luke Skywalker, né, que não somos nós, né, nós somos quem conta a história, né, não somos nós os que são afetados pela ausência da solução, né, a gente está projetando para os outros. Então, a gente tem que contar a história do Luke Skywalker, a gente tem que contar a história do Frodo, a gente tem que contar a história do Harry Potter, né, a gente não tem que contar a nossa história. Tem que contar a história dessas pessoas, que são as pessoas que são afetadas, né? Na prática, no frigir dos ovos, pela ausência de uma solução para alguma coisa. Então, todos eles têm um problema ali, né? O Frodo tem que encontrar um jeito de levar o anel lá para o Monte Doom, né? Para Zahra-Dûm. O Luke Skywalker tem que encontrar um jeito de salvar a princesa Leia, que está encarcerada na Estrela da Morte. Nem ele sabe onde ela está, mas ele vai encontrar um jeito. Foi pedido auxílio, ele vai ajudar. Né? O Harry Potter tem que destruir o Voldemort. Né? Tem que, né, garantir que o Voldemort não volte. Né? E os demais envolvidos também têm essa missão, né? Mas de outros pontos de vista. Né? Então, no caso das nossas apresentações, a gente tem que entender o nosso usuário, né? Quem é o nosso usuário, né? E eu imagino que pelo menos quem estiver seguindo mais ou menos uma cronologia aí, né, dos métodos design thinking, né, seja o método André, ou seja Projetão, ou outros métodos, já vai estar dando uma olhada nisso. Quem é o meu usuário? Quem são os meus usuários? Não só
Quem são os meus usuários? Né? Quem são as pessoas que vão usar essa minha solução, que precisam, dependem dessa minha solução? Então, a gente tem que trazer o ponto de vista dessas pessoas, a perspectiva dessas pessoas, para a nossa apresentação. É desse ponto que a nossa apresentação começa. Qual é o problema? Né? Qual é a diversidade? Qual é a dificuldade? Quais são os desejos que algumas pessoas, alguns grupos específicos têm? Né? O que a gente encontra quando a gente vai na nossa sociedade, ou num determinado nicho de mercado, em determinada situação, contexto, o que a gente encontra ali? E aí a gente tem o fulano, o ciclano e o beltrano. Os três, ou dois, um, eles estão enfrentando dificuldades, adversidades, ou eles não estão enfrentando muitas dificuldades, mas eles gostariam que as coisas fossem diferentes de alguma maneira, que elas fossem melhores em algumas coisas, né? Porque isso ajudaria muito na vida deles. Então a gente começa a nossa explicação do projeto a partir do ponto de vista e da situação e do contexto dessas pessoas. Geralmente, nos projetos, né, a gente usa aquela figura, aquela ferramenta chamada de persona. Então, a documentação de persona está lá no material de projetão, para vocês verem um pouco. Né? A ideia de persona, o conceito de persona, foi criado pelo Alan Cooper, que é um dos caras mais importantes na área de design de interface, é um dos autores mais importantes na área de design de interfaces, e olha que persona não é nenhuma questão para interface. Persona é uma questão para qualquer tipo de projeto. Né? O Alan Cooper, quando desenvolveu esse conceito, né, ele criou uma ferramenta aí de projeto fundamental. E o que é uma persona? Né? De novo, não é obrigatório se usar essa ferramenta, né? Mas é uma ferramenta tão útil, tão útil, tão útil, que dificilmente a gente vai fazer algum projeto hoje sem elaborar aí uma ideia de persona. Mas qual é o que o Alan Cooper, quando ele elaborou essa ferramenta de projeto, né? O que ele estava querendo com isso? Qual era o problema que ele estava enfrentando que levou ele a elaborar isso? O problema que ele estava enfrentando é um problema bem específico da área digital, é que quando o projeto estava sendo desenvolvido e amadurecido, não quando ele estava sendo elaborado inicialmente, né, as primeiras proposições, quando ele de fato estava começando a ganhar corpo e se transformar em alguma coisa material, era muito comum que, principalmente os engenheiros de computação e os computólogos, os cientistas de computação, eles começassem a tocar o projeto e a modificar o projeto, sempre pensando em recursos que esse projeto, que essa solução deveria ter, deveria fazer, sem entender, ou sem se preocupar com as pessoas que de fato iriam estar usando isso. Então o sujeito vai lá do ponto de vista da engenharia e da computação e fala assim, olha, eu devia colocar aqui uma informação aqui, mais uns 25 campos aqui no formulário, porque eu ia ter muita informação útil para ser usada ali dentro. Eu devia aqui colocar umas 6 ou 7 páginas de detalhamento da solicitação do usuário, porque isso ia enriquecer enormemente, né, o entendimento que eu tenho, né, do que o usuário está precisando. Né? Então, eles começaram a colocar coisas, inserir coisas e a rechear e enfeitar a solução com questões e recursos, né, e coisas que são muito interessantes do ponto de vista do artefato, mas que não eram interessantes e não eram boas e não facilitavam a coisa e o uso a partir do ponto de vista do usuário. Né? Então se pensava no objeto que estava sendo projetado, e não na necessidade, na demanda, nas questões de quem estaria usando isso. Né? Isso é muito normal, porque a função de um engenheiro de computação, a função de um engenheiro de uma maneira geral, é pensar na coisa que ele está construindo, e não na pessoa que está usando. Se a gente sempre considera, eu sempre faço esses paralelos com arquitetura e engenharia, né?
A função de um engenheiro é construção civil. Ele está preocupado se o prédio vai ficar de pé quando ele constrói. Ele está preocupado se a água e o encanamento vai chegar no lugar que deveria chegar. Se vai ter tubulação de fiação elétrica para levar energia elétrica para o 14º andar. É isso que ele está preocupado. Se o prédio não vai cair, se a fundação é segura, se o subsolo não vai inundar. Ele não está muito preocupado com o que as pessoas vão fazer dentro de cada sala, de cada andar, de cada banheiro. Isso não é preocupação dele. As pessoas circulando dentro do prédio, dentro do andar, dentro do que tiver lá, seja um escritório ou uma residência, essas pessoas vão estar fazendo ali dentro, ele não está muito interessado, ele não está muito preocupado. Ele está preocupado com o prédio, com a construção. Então, ele não tem, naturalmente, ele não tem uma visão humana, humanística a respeito daquilo. Ele só tem uma visão materialística. Eu tenho que me preocupar com a construção. É a minha função. E o arquiteto que desenhou, que definiu, que configurou, né, aquilo, é a pessoa que deveria estar se preocupando, de fato, com os usos. O que as pessoas vão fazer? Como vão fazer? Eu vou fazer um banheiro que não tem janela? Isso não é um problema? Será que esse banheiro não vai mofar? Né? Será que as pessoas que estiverem lá dentro daquele banheiro vão se sentir confortáveis sem ter uma janela? Isso não é um problema? Né? Então, esse tipo de coisa, eu vou fazer um quarto aqui, vou fazer um quarto de 10 metros por 1,5 metro, né? Vai ser uma linguiça, praticamente um corredor. Cabe uma cama, bota a cama aí, tá tudo certo. Né? O engenheiro pode pensar assim, mas será que o arquiteto pensa assim? Será que essa proporção é confortável? Será que as pessoas vão se sentir confortável nesse espaço dessa maneira, exprimido, comprido? Né? Então, esses são os papéis de quem olha para os seres humanos que vão estar lá dentro, os seres humanos que vão usar aquele espaço. Né? Então, é a mesma coisa aqui. A gente tem que olhar para as pessoas que vão usar. A gente deixa para os engenheiros, para os computólogos, o trabalho de se preocupar com a construção eficiente e funcional do artefato, né, que funcione bem. Mas a nossa preocupação como projetistas vai ser muito mais com o aspecto humano, com quem vai usar, quem vai ter o seu problema intermediado por esse artefato, né, que vai ter que lidar com o artefato. Né? E o artefato funcionar bem é um problema de quem vai executar, construir, né? É quem vai, de fato, botar ali na fábrica e fazer 1000, e mandar para que a empresa que vai desenvolver o software vai fazer o software, né? Esses têm que se preocupar com o artefato em si. Né? Então, na nossa apresentação, voltando para a questão da apresentação, a gente vai sempre se preocupar com o ponto de vista desses usuários, dessas pessoas, né? De quem são os atores, né? Principais e coadjuvantes da nossa solução. E é isso que a gente vai tentar fazer. A persona, como eu já estava falando, já saiu um pouco do curso, mas vamos lá. A persona é a ferramenta, e a ferramenta da persona, quando o Cooper criou isso, era apenas para trazer para dentro da empresa de software, que era quem executava, construía, né, a ideia de que existem pessoas que vão usar isso. Então, para garantir que os engenheiros de software, os computólogos, não começassem a viajar e construir uma coisa que não vai ser bom para o usuário, eles falam assim, olha, essa aqui é a persona, é o fulano, é o Carlos. Esse é o Carlos. O Carlos é que vai usar. O Carlos é igual ao teu primo. O Carlos é igual ao teu pai. O Carlos é igual ao seu avô. Né? O Carlos é o seu avô. Né? E aí, o que acontece? O engenheiro de software, o programador que estava construindo aquilo, quando ele estava construindo aquilo, ele parava e pensava no Carlos. Nossa, será que o Carlos não vai ficar meio sobrecarregado com tanta coisa para fazer aqui? O Carlos não vai se dar bem. Ele tinha que lembrar de quem era o Carlos. Ele tinha que falar assim, o Carlos é meu avô. O Carlos é aquela pessoa idosa que tem dificuldade. Né? Então, a ideia da persona era para trazer seres humanos reais, né, que existem, para perto de pessoas que têm a tendência de trabalhar com o artefato completamente desvinculado, alienado dos seres humanos que de fato vão usá-lo. Né? Então, a função da persona é essa, é humanizar,
é que as pessoas que estão trabalhando no projeto nunca tirem de perspectiva quem, de fato, o ser humano, de fato, que vai utilizar essa solução, né? E que isso garanta, né, que em nenhum momento do processo de projetar e de configurar, nenhum desses momentos se perca essa perspectiva humana, né, se perca de vista quem vai estar lá lidando com isso, e isso garanta que o produto final do projeto, a solução, seja uma solução humanizada, né, seja uma solução para um ser humano usar e não para uma máquina usar, né? Então, a ideia geral da persona era essa. A função da persona, quando ela foi instituída, era essa. E aí, essa ideia de persona foi evoluindo, foi distorcendo, foi mudando. Então, hoje a gente tem coisas que são até um pouco estranhas, né? Quando a gente está falando de persona. Mas qual é quais são os elementos que a gente tem que colocar, né, quando a gente está usando a ferramenta de personas? E eu imagino que vocês já estejam no momento do projeto, ter praticamente começado o semestre, né? Vocês já estejam no momento do semestre onde vocês já têm que olhar um possível público para quem vocês vão trabalhar, né? Para quem o projeto, a solução de vocês vai atender, e vocês já têm que começar a elaborar um pouco, né? Delimitar um pouco, delinear um pouco quem é essa pessoa para a qual vocês estão projetando, né? E talvez, muito possivelmente, construir uma persona, né? A persona, gente, a persona, ela tem que refletir um ser humano real. Ele não é ideal, né? Nenhuma persona é perfeita, né? As pessoas não podem ser perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos ideal, né? Está longe de ser. Então, uma persona, ela tem que ser o mais realista possível. E, geralmente, como é que a gente constitui uma pessoa realista? Se baseando em pessoas que existem, né, dentro daquele público, né, que vai ser o público usuário ou o público, né, que está afetado, os stakeholders, né, as pessoas que têm interesse que aquilo exista, né. Então, a gente vai pegar pessoas reais desse grupo, desses grupos, e a gente vai transformá-los em personagens, né. Eles passam a ser um personagem ficcional na nossa construção de projeto. Agora, por serem ficcionais, por serem transformados em personagens ficcionais, eles não podem ser ideais. Eles não podem ser uma figura ideal. Uma figura que não tem dificuldade, que não tem problema, que consegue fazer tudo. Não pode. Eles têm que ser pessoas como quaisquer pessoas são. Uma outra falha nas pessoas, que também é muito comum, é você pegar um grupo de pessoas diferentes e tentar encontrar uma média deles, né? Então, assim, ó, tem o fulano é meio ansioso, né? Estabanado. Ah, tem o outro que é o ciclano é muito calmo, muito tranquilo. Ah, tem o outro lá que é nervoso, que fica bravo fácil, esquentado. Aí eu tento encontrar uma média. Não é encontrar média, não é encontrar um meio termo entre essas pessoas. É usar uma dessas pessoas como uma referência. Isso é persona, né? Você não precisa ser alguém que represente 500 pessoas. Tua persona é só uma entre as 500 pessoas que serão possíveis usuários. E se você tiver mais de uma persona, se você tiver algumas personas, né, no teu projeto, isso vai ajudar muito a você perceber que a tua solução não tem como agradar gregos e troianos, ela tem que fazer opções, né, que às vezes vai favorecer mais um determinado perfil e não vai agradar tanto outro perfil, mas não tem muito para onde correr. E o que a gente tem que fazer como solução é garantir que o mínimo para todos esteja, de certa maneira, resolvido, né? E, às vezes, focar em um grupo mais específico, que pode ser um grupo, um tipo, né? Um tipo de pessoa, um tipo de usuário, né? Um grupo que, de fato, vai ter mais facilidade de você garantir que use, tem mais interesse, enfim, tem mais aderência, né? A gente usa um nicho, a gente vai para um nicho, ó, pegar um nicho, gamers, sei lá, né? Tem todo tipo de gamer por aí, né? Mas a gente pode pegar um nicho, os gamers, né? E aí eu estou fazendo uma solução que vai atender qualquer tipo de pessoa, mas
vai dialogar melhor com os gamers. Daqui a pouco tem uma reunião que vai ser pelo Discord, né? O Discord é uma ferramenta, como, né, o Meet, como o Zoom, né, como o Slack. Só que o Discord tem um viés ali para atender mais os gamers, né? E vai ser nesse do Discord porque tem muita gente de games. Então, vamos num ambiente que eles estão acostumados, não tem problema, né? O nosso encaminhamento vai por onde ficar mais fácil, né? A gente conseguir esse engajamento. Então, no nosso projeto, a gente acaba tendo algumas pessoas e a gente acaba até favorecendo algumas pessoas. Mas as pessoas, elas não são uma média, uma mediana dos diversos tipos, um ente geral, né? Esse ente geral, ele é irreal, ele não existe, né? Então, a gente vai estar fazendo o nosso projeto para alguém que não existe, de fato. E isso vai distorcer o nosso projeto, né? A gente vai pensar nessa pessoa, nesse ser humano que não existe, o projeto vai atender a pessoa que não existe, e as pessoas que existem não vão ser atendidas. Tá? Então, não tentem chapar, a gente chama de chapar, né? De planificar as diferenças que existem nas pessoas. Né? A gente não pode fazer isso, porque isso tira o nosso foco da realidade. Né? Outra coisa que é muito comum também se ver nas pessoas é as pessoas representarem as pessoas com ilustração. Pessoa, né, tem que ter uma foto mesmo, foto de uma pessoa real, né? Pode ser de banco de imagem, mas é uma pessoa. Você tem que humanizar, você não pode desumanizar. A ilustração, por mais que ela seja bacana, fofinha, legal, ela desumaniza, né? Ela te afasta da realidade, ela se torna uma representação, né? Ela é representação de algo. A foto também é uma representação, a gente sabe, mas a foto é mais próxima, né? Tem mais realismo do que a ilustração. Então, a ideia não é afastar a gente, né, da realidade. Quanto mais próximo a gente estiver da realidade, a gente melhor vai ser para a gente olhar para aquela figura, aquela persona, e pensar nela, né, como a pessoa que vai estar usando nossa solução, de fato. O Gabriel falou, hoje em dia tem muito isso, né, tem até ferramentas que geram aí pessoas, fotos, imagens, né, que não existem. Isso pode ser muito legal, né, porque de fato você vai usar a foto de uma pessoa. Geralmente a gente pega a foto de banco de imagem, né, mas as fotos de banco de imagem já estão tão batidas, elas são tão produzidas que às vezes elas fogem um pouco da realidade também, né. Então, quanto mais realista for a tua persona, melhor. Então, se eu estou desenvolvendo uma solução que é para atender comércio, que é para fazer comércio eletrônico, para facilitar a venda, sei lá. Na minha apresentação, eu vou começar a minha apresentação, no mínimo, pela pessoa que precisa comprar aquele produto, que é o consumidor daquele produto que eu estou tentando, né, intermediar. Sei lá, Ricardo, é a pessoa que compra aquele produto. E, sei lá, e o Vanderlei, que é o vendedor daquele produto. Né? Eu tenho que colocar esses protagonistas, né, esses atores na minha apresentação. Tenho que contar a história deles. Tenho que contar a história do como é que era? Eu falei, Ricardo. Do Ricardo, que é a pessoa que precisa comprar um determinado produto, precisa daquele produto, está com uma dificuldade tremenda, porque não consegue ir em loja física. Né? Eu tenho que mostrar qual é o ponto de vista dele. E eu tenho que mostrar também o Vanderlei. O Vanderlei também está com muita dificuldade. E eu tenho que pensar sempre no Vanderlei e no Ricardo, na hora que eu estou confeccionando e configurando a minha solução. Existe algum problema em usar fotos de usuários reais ou pessoas que já estão participando das pesquisas? Se elas tiverem autorização, não tem nenhum problema. Você não pode fazer isso sem autorização, né? Porque isso aí você pode ser processado, né? Então a gente pode usar desde que essas pessoas autorizem o uso, né? Porque você está usando a imagem delas, né? Mas se elas autorizarem, não tem nenhum problema. Nenhum problema, por exemplo, vocês estão fazendo um projeto, aí vocês vão envolver projeto para jovens. Não tem nenhum problema você pegar um colega, né, da faculdade, do curso, falar, posso usar a tua foto para criar uma persona? Então, pode, fica à vontade. Tá bom, beleza. Tira a foto, pega a foto da pessoa e coloca lá como sendo uma persona. Né? Pode até usar o nome da pessoa, se a pessoa não se incomodar. Não tem nenhum problema. Né? Só peçam autorização antes para depois não dar ruim. Né? Mas tirando isso, tranquilo. Né? Eu tenho problema usar os meus pais, né? Problema não tem. Né? Claro que quando você olha no seu projeto a foto do seu pai e da sua mãe, você vai ter um
uma desproporção de preocupação em relação aos demais colegas. Você sempre vai estar muito mais preocupado que os seus demais colegas, né? E às vezes isso acaba caindo no pessoal, né? Aí alguém fala, ah, deixa aí o fulano de tal, se não der certo, paciência, azar dele. E aí você começa a ficar bravo porque tá falando teu pai, né? Então, também tem que ter um pouquinho de distanciamento, às vezes, dessa representação, né? Caso contrário, vocês acabam se apegando demais e, às vezes, nem toda solução, gente, é uma solução perfeita. Às vezes a solução não é o ideal. A solução que a gente cria, ela não é perfeita, ela tem limites, ela tem questões, né, para serem equacionadas. E aí, quando a gente se pega muito pessoalmente a solução, por exemplo, a solução é para mim também, né? Eu estou projetando uma solução e essa solução também é para mim. A gente tira aquele distanciamento que a gente já falou na aula passada, né? Aquela capacidade que eu tenho de me desvincular do projeto e entender que o projeto é para outras pessoas. Eu tenho que atender a necessidade de outras pessoas e aí eu vou ter condição de objetivamente entender o problema, né? E objetivamente trazer uma solução para essas pessoas. Quando eu estou muito próximo, muito envolvido diretamente, né? Toda a minha maneira pessoal de entender a questão vai contaminar a solução. E às vezes a minha maneira pessoal de entender a solução não é a maneira certa de resolver. Existiria outra maneira que teria todas as pessoas e não apenas do jeito que eu gosto, né? Então a gente mistura muito estação quando a gente traz pessoas próximas demais. A gente é capaz de se distanciar do projeto para enxergar o projeto de uma maneira mais ampla e de uma maneira com mais alteridade. Tá? Então, cuidado um pouco também com essas coisas de trazer amigos muito próximos, né, pessoas muito próximas, e transformá-los nas personas, né, nos personagens do teu projeto. Tá? Mas, enfim, voltando às apresentações. Então, a apresentação de vocês vai sempre começar assim. Ela sempre vai começar. Para não dizer que elas vão começar assim, existe uma outra coisa que é melhor começar a apresentação, que é com o elevator pitch. Né? O elevator pitch é uma técnica onde você apresenta o que é a tua solução, para que ela serve, né? Como ela resolve o problema, qual o problema. Então, o elevator pitch é uma fala, é uma frase. Ela é basicamente uma frase que apresenta o teu projeto da maneira mais rápida e direta possível. Por que chama elevator pitch? E quem criou essa técnica para que um empreendedor conseguisse apresentar a proposta dele, né, para um investidor no momento que eles estão no elevador indo de um andar para outro. Então, é a forma mais rápida e mais clara de você apresentar, né, dar a primeira coisa do meu projeto é esse, é disso que eu estou falando. Então, o elevator pitch está lá no nosso material de projetão, se vocês quiserem, né? Geralmente a gente vai começar a nossa apresentação de projeto pelo elevator pitch, porque ele vai dar o panorama geral, né, rápido, num slide, numa fala, numa frase, né? Depois que a gente faz o elevator pitch, vocês só vão fazer o elevator pitch depois que vocês tiverem o elevator pitch, que exige um pouco que você já tenha a definição de qual é a solução que vocês estão construindo. Ela pode não estar materializada, mas vocês já sabem qual é a solução. Se a gente lembrar lá do Double Diamond, é depois que o primeiro diamante estiver resolvido. Depois que vocês conseguirem saber o que é que vocês vão projetar a coisa certa, e não projetar certo a coisa, projetar a coisa certa, a solução certa. Depois que vocês tiverem isso, vocês vão começar pelo elevator pitch. Mas depois que você passa pelo elevator pitch, ou antes de você ter o elevator pitch, né, você vai começar apresentando os seus personagens, as suas personas. E depois disso você vai tentar apresentar o problema, né, a adversidade que os teus personagens estão vivenciando, que é aquilo que você vai atacar no teu projeto, né? Então você vai falar, ó, fulano, ciclano, eles enfrentam esses problemas, essas dificuldades, e eles não encontram maneiras de resolver isso bem, ou de maneira saudável, ou de maneira confortável, ou de maneira prática. Você vai, na sua apresentação, mostrar quais são, de fato, os valores que eles estão buscando, né? O que eles estão querendo, quais são os desejos,
que deveriam estar sendo ali, estando presentes na sociedade, no contexto deles, não estão, né? Então, começando a tua apresentação de projeto desta maneira, você vai conseguir evidenciar, você vai conseguir trazer o teu público, né, que está vendo a tua apresentação, para dentro dessa história, e você vai começar a falar do teu projeto, e não de você. Você vai começar a explicar para que serve o teu projeto, né? Você vai construir uma interface entre o seu projeto, não você, entre o seu projeto, aquilo que você de fato está trazendo como solução, está começando a elaborar como solução, e o público, e as pessoas que estão vendo e tentando entender o teu projeto. E o teu projeto sempre tem uma escala de prioridades, gente. Qual é a escala de prioridades na nossa apresentação? A escala de prioridades não é o que eu estou fazendo. A primeira escala de prioridades na minha apresentação de projeto é por que eu estou fazendo. Né? Então, a primeira prioridade de você explicar para alguém o seu projeto é você explicar por que esse projeto precisa existir. Né? Esse projeto está sendo criado por quê? Para resolver o quê? Né? Então, desculpa, por quê? Depois que você fala do porquê, você vai falar do o quê, né? Então, você depois que fala, ó, porque esse projeto existe, por quê? Esse projeto precisa existir, porque o Ricardo, né, e o Vanderlei têm dificuldades e precisam que isso funcione melhor, para que a economia melhore, ou para que a vida deles melhore. Depois que você explica o porquê, você vai explicar o quê, né? E o que traria a solução, né? E para ser mais claro ainda, né? Antes de você falar o quê, você vai explicar como é possível isso ser melhorado. Então, a prioridade vai ser sempre o quê, como e, por último, o que foi feito, ou o que será feito. Então, vamos lá. Por que esse projeto precisa existir? Precisa existir porque o Vanderlei, o Ricardo têm dificuldades e a coisa não funciona e tal. Como isso pode ser tratado? Como isso poderia ser resolvido? Como essa situação poderia ser sanada? Como? Você ainda não está mostrando a tua solução, você não está mostrando o que você vai fazer. Você está falando assim, para resolver isso, a gente precisaria de um aplicativo, ou precisaria de um website, ou precisaria de um serviço, ou precisaria de alguma coisa que entregasse tanto para Carlos quanto para Vanderlei, praticidade, agilidade, papapá. E aí você vai falar do como, você vai falar dos teus valores, daquilo que você de fato está trazendo para o projeto. Né? Que você de fato está querendo que o teu projeto contenha. E aí, quando isso ficar claro, aí você vai falar, e o meu projeto, aquilo que eu estou materializando, ou aquilo que eu vou materializar, será dessa maneira. Ele vai fazer isso, isso e isso, de maneira prática, de maneira rápida, de maneira eficiente. Aí você vai falar do o que você vai trazer enquanto projeto. Então, a escala de prioridades é essa. Por quê, como e depois o que será feito. Né? Por que será feito, como será feito, ou como pode ser feito, e aí sim, o que de fato será feito. Você olha para essa escala, né, quando você olha para o que é prioritário nessa relação, isso vai ordenar a tua interface, vai ordenar a maneira com que você configura a tua interface de comunicação, como que você configura a tua ponte para fazer com que um leigo atravesse o mar do desconhecimento e chegue, né, a entender de fato, com alguma profundidade às vezes, o que é a solução que você está propondo. Né? No projetão já passamos a primeira quest, logo na primeira apresentação, nem tivemos tempo direito de falar o porquê. Foi bem dedicado a explicar o assunto tratado ainda. Vê, o projetão não é um método tão linear quanto ele parece ser, tá, Gabriel? Isso é uma dificuldade de explicar, às vezes, para vocês, porque a gente tem quest 1, 2, 3, 4, 5, e a gente costuma achar que isso implica uma linearidade, né?
Mas você vai ver aos pouquinhos que ele não é tão linear quanto ele parece ser, né? Ou como ele se apresenta. A linearidade é importante para explicar. Se ele não fosse linear, se não tivesse uma explicação linear, vocês iam ficar mais perdidos do que já ficam, né? Mas é só a explicação que é linear. Ele não vai ser tão linear assim. Vocês vão ir e voltar diversas vezes nesse processo, né? E quando vocês trabalham com a Quest 1, que é muito um cenário, que é muito a identificação de um lugar que tem um problema, que tem alguma coisa acontecendo, né? Vocês ainda não falaram do porquê, porque, na verdade, vocês ainda não sabem o porquê. Vocês estão aí tentando identificar algum contexto, algum cenário onde alguma coisa não está acontecendo bem, onde alguma coisa, alguma relação não se dá tão bem quanto poderia, né? E aí, quando você identifica isso, aí você vai mergulhar um pouco mais nisso, e é quando você entra na Quest 2, que é quando você vai começar a tentar entender qual é o problema ali, quais são as pessoas envolvidas nesse problema, né? E é a partir um pouco da Quest 2 para a Quest 3 que você vai começar a trazer alguns problemas, algumas situações, né? Mas ainda não vai estar 100%. Por quê? Porque essas questões aí que você vai ver que não é tão linear assim, porque essas questões precisam ser aprofundadas, né? Porque elas ainda são um pouco superficiais, porque elas ainda são muito iniciais. E é só quando você mergulhar um pouco numa situação, nas questões que você começou a observar na Quest 1 e começou a aprofundar um pouquinho, bem superficialmente na Quest 2, é aí que você vai começar a se questionar por quê. Por que isso precisa ser resolvido? Por que esse problema não está bom, né? Você entendeu? Então é um processo que vocês vão reficar. Assim, tem gente que quando está lá na Quest 5 fala, volta para a Quest 1 e faz tudo de novo, né? Por quê? Porque é isso, porque não aprofundou ou não encontrou e vai ter que voltar a observar, e vai ter que fazer tudo de novo, né? Então, assim, não é uma questão de errado ou de certo, tá? Não entendo dessa maneira. Não existe errado e não existe certo, porque não existe resposta certa. Não existe resposta errada. Existe, na verdade, o que a gente ainda não sabe. A gente precisa ainda descobrir, né? Então, é um processo que vocês vão ir e voltar diversas vezes, muitas vezes. E aí, sim, depois que vocês aprofundarem bem isso, vão vir esses questionamentos. Mas é esse o problema mesmo que a gente precisa atacar e resolver? Por quê? E quando vocês, de fato, encontrarem o problema, né, vocês vão saber que ele é o problema, porque vocês vão saber o porquê desse problema. Vocês vão saber por que esse problema precisa realmente ser atacado, tá? E não, ele não vai surgir assim, porque vai falar, parece que esse problema é mais legal. Não é uma questão de ser legal ou não. É uma questão de hora que você vai ter 3, 4, 5 problemas que você encontrou ali, e você vai falar assim, tá, mas por que esses problemas precisam ser resolvidos? Qual deles, de fato, é o mais crítico? Qual deles é o mais grave? Qual deles é mais presente na maioria das pessoas? Aí você vai ter um porquê. Aí você vai saber por que você vai escolher um deles. E é uma escolha, hein? Em algum momento vocês vão fazer uma escolha. Os problemas eles não vão aparecer para vocês e falar assim, oi, eu sou um problema, né? Você vai ter que olhar um monte de coisas e escolher um. Você fala assim, a gente quer trabalhar com isso daqui. É uma escolha nossa, do grupo, né? Da equipe, né? Para fazer essa escolha você vai precisar aí desse porquê, né? Pedro, você levantou a mão? Diga. Professor, a minha pergunta é mais com a dinâmica da disciplina, aproveitando a deixa do colega. Ele falou do projetão e o senhor mandou a atividade para se inscrever no projeto de extensão. Eu, como não estou pagando o projetão, mas estou fazendo TCC2, eu queria só, assim, não precisa se debruçar muito sobre isso não, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas eu queria entender a dinâmica da disciplina, tá entendendo? Dessa disciplina do senhor aqui de design. Você entrou agora, é isso, Pedro? Eu entrei agora, essa é a primeira aula que eu estou vendo, velho. Você entrou sem ler a ementa ou você leu a ementa? Rapaz, eu não vou mentir não li não, velho. Eu vi assim, design de interface, massa. Coloquei. Não deveria ter feito isso. Não deveria ter feito isso. Você vai constituir um problema para você, Pedro. Só um problema para você. Porque a dinâmica da disciplina, ela dialoga com outras disciplinas. Ela não consegue ser feita sem outra disciplina. Então, o que não, mas eu
Eu coloquei TCC2 também, né? Aí Se você não estiver trabalhando com uma metodologia em TCC2 adequada, você não tem o que fazer. Não tem como fazer. Você vai acabar tendo que fazer projeto junto com os outros colegas, num grupo, que está fazendo um projeto para projetão ou para outra coisa. Você vai fazer mais um projeto, além do TCC. E você não vai ganhar nada muito com isso, né? Você vai ganhar, claro, conhecimento de interface, mas você não vai fazer um projeto para você, como a maioria vai fazer. Porque a maioria dos alunos aqui ou está fazendo a disciplina de design de apps, ou está fazendo projetão, ou está fazendo TCC utilizando uma metodologia adequada, né? Por exemplo, o que o senhor chama de... Eita, desculpa. O que o senhor chama de metodologia adequada? Design Thinking ou TTC do André, ou a própria metodologia de projetão. Não, tá tranquilo, eu tô usando Design Thinking, velho, no meu TCC. Tá. Então, talvez... que o problema é que é TCC2, né? Seu projeto já está, de certa maneira, resolvido, né? Pô, tá, mas a parte técnica, eu tô começando a fazer esse levantamento de peso pesado agora, velho. Não é a parte técnica. A gente está fazendo a definição, a configuração do projeto. Então, é o que eu estou te dizendo. Eu acho que você vai... Não, mas... ter se matriculado sem olhar a ementa, né? Não, mas tá tranquilo, isso vai contar para minha carga horária, eu espero ser aprovado e... Né? Você vai tentar no teu esforço, no possível, compatibilizar algumas coisas. Você vai ver que a gente vai discutir ao longo desse semestre, né, dessa disciplina, a respeito de os aspectos da configuração, né, de uma interface em um projeto em elaboração. Né? Então, o projeto está sendo elaborado, não dá para você constituir uma interface depois, porque a interface ela dialoga diretamente com o artefato, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, o projeto, a solução do projeto, e as interfaces que esse projeto tem, né? É o que a gente vai fazer. E a gente segue um calendário, segue um cronograma, que é o cronograma base das fases de projeto, de design thinking, de projetão, de TTC, enfim, a mesma coisa, que é, primeira fase vai ser equacionar o problema, a segunda fase vai ser criar ideações, né? Propor ideias e alternativas para sanar o problema. A terceira fase, só na terceira fase, constituir aí, protótipos e experimentos para fazer teste. E a quarta fase, testar essas ideias e essas proposições, né, junto aos públicos interessados, né, que é o mecanismo básico de qualquer princípio de design thinking. Né. Com mais especificidade, as metodologias, tanto de projetão quanto de DTC, que são também design thinking, né? Mas que tem fases um pouco mais. Né? O projetão tem 9 fases, né? Que atravessam todas essas coisas. E a metodologia do André, vocês mesmos delineiam, vocês vão lá e colocam dentro do DTC quais são as fases e as ferramentas que vocês querem trabalhar ao longo de cada tipo de projeto. Tá? Professor, eu ainda teria outra pergunta. Eu estou participando de um grupo, uma equipe interdisciplinar com o pessoal da engenharia e da geologia, no PRH 47. E aí eu fiquei em dúvida também se eu poderia trazer esse projeto para dentro dessa disciplina. Pode sim. De novo, tudo depende da metodologia de trabalho. Se a metodologia de trabalho for compatível, né, não tem nenhum problema. Se ela não for compatível, não vai bater, você não vai conseguir fazer uso, né? E a ideia é sempre que vocês façam uso, que isso aqui não é uma disciplina teórica, eu odeio essa palavra, porque não tem nada de abstrato no teórico, mas não é uma disciplina teórica que a gente fala sobre alguma coisa e é isso. É uma disciplina aplicada, quer dizer, é uma disciplina onde o que a gente está fazendo aqui entra em um projeto, né? Entra de fato, um projeto de elaboração, né? A gente está com o problema que vocês estão tentando resolver, né? Não é um problema inventado, é um problema concreto, né? Então, os projetos todos, TCCs, que se faz em projetão, são problemas, de fato, encontrados na sociedade e sendo tratados como projeto de design, né? A gente não pode pegar, inventar um problema, eu quero fazer um aplicativo que, sei lá, que faz café na minha cafeteira através do aplicativo. Inventei. Aí eu vou fazer a interface. Não tem nada que possa se tirar disso, por uma questão muito simples. Porque não é um problema real, não tem pessoas reais dependendo dele,
e você não tem como validar, ou testar, ou averiguar se as coisas realmente atendem pessoas, porque não existem pessoas, né? O problema que a gente está resolvendo é bem real. É tipo, para as empresas que compraram esses blocos novos de exploração e recebem um pacote de dados DNP, tem vários dados que estão em TXT, em arquivo de texto. Aí a gente desenvolveu um programa Python que lê isso daí e exporta de várias maneiras, tá entendendo? E eu acho que cabe aí. Eu vou mandar o PDF, a documentação todinha para o senhor. Mas de qualquer jeito eu já entendi. Eu vou só dar uma olhada na ementa de novo. A questão é muito da metodologia e das fases, né? É compatibilizar isso. Do contrário, você corre muito risco, por exemplo, de vocês vão ficar aí os próximos 3 meses numa fase de elaborar protótipo. Aqui a gente só vai entrar em protótipo daqui a 1 mês e meio e vai ficar 2 semanas nisso e acabou. Aí parece que não tem muita colaboração, você entendeu? Então a preocupação é que o teu aproveitamento seja integral, que isso daqui seja um aproveitamento absolutamente integral do que você está fazendo como projeto, né? E aí o risco de não ter compatibilidade metodológica é que o único jeito de você, de fato, trabalhar o projeto seja fazer o projeto de outras pessoas, né? Junto com outras pessoas. E não é muito legal, porque você poderia, de alguma maneira, estar ganhando mais do que isso, né? E as pessoas vão, por exemplo, quem está fazendo projetão, você entra numa equipe que está fazendo projetão, essa equipe vai fazer projetão e interfaces e vai ser aprovado nas 2 disciplinas, né, com um projeto só, enquanto você só vai ser aprovado numa disciplina, entendeu? Não, mas tá de boa, acho que essa não é a minha preocupação maior, não. Então tá bom, então tá ótimo. Bom, gente, tudo bem? Ficou claro a respeito aí da apresentação, de como essas coisas funcionam? Não? Dúvidas? Questões? Nenhuma questão? Alô, dá para ouvir? Dá sim. Opa, eu vi que você postou lá no Classroom uma parte de extensão, né, que você teria que responder e participar de uma carga horária de extensão. Você tinha postado esse mesmo link no projetão e eu já tinha completado ele. Isso, aí eu fiquei em dúvida se é isso mesmo. É isso aí. Era essa a dúvida. Eu não sabia se eram 2 cargas horárias de extensão diferentes e que eu não conseguia. Não, é um projeto só. Certo. E o que é esse projeto de extensão? É justamente aquilo que vocês não fazem na disciplina, né? É o que vocês não fazem na disciplina, porque a disciplina é uma atividade com o professor, né? O professor dizendo, falando, discutindo. E aí, quando vocês sentam para fazer o projeto, o professor não está do lado discutindo, fazendo. Vocês estão fazendo isso no projeto de vocês, né? Então, de uma certa maneira, para simplificar, né, a explicação, o projeto de extensão é aquilo que vocês fazem de projeto, né? Que vocês não fazem em sala de aula. Não é na sala de aula que se faz o projeto. Vocês fazem o projeto tomando muitas e muitas horas do tempo de vocês fora de sala de aula. Então, essa disciplina tem 60 horas. Mas essas 60 horas são 60 horas de discussão com o professor, de discutir o projeto, discutir conceito. Não é sentar para fazer o projeto. E aí parece que o sentar e fazer o projeto é irrelevante, né? Não toma tempo, né? Aliás, né? Acho que vocês concordam, né? Fazer projeto no curso de design quase não toma tempo de vocês, né? É tipo vocês piscaram e tem um projeto pronto, né? Óbvio que não. É o que mais toma tempo de vocês, né? É o que mais tempo vocês ficam fazendo. Então, é nada mais justo de que esse tempo que não é feito em sala de aula também seja contabilizado como atividade, né? Foi para isso que a gente criou o projeto de extensão. Então, no nosso caso aqui, Gabriel, você está fazendo essa disciplina e projetão, e você está trabalhando em um único projeto, para as 2 disciplinas, né? E é o projeto que você faz com autonomia, é você que faz, é a tua equipe que faz, não sou eu que estou fazendo, não é o pessoal de projetão que está fazendo, é você que está fazendo, é o teu projeto, que você está fazendo na extensão, e você está trazendo esse projeto para discutir as frentes de interfaces aqui comigo, e as frentes do projeto e da inovação junto com os professores de projetão. Então, o teu projeto feito na extensão, você vai usar ele nas 2 disciplinas. Projetão trabalha metodologia e inovação. Design de interfaces trabalha
a questão da interface, da comunicação de um projeto com as pessoas. Tá? É isso que a gente trabalha nas disciplinas, mas o projeto, o projetar e o fazer o projeto, você não faz na disciplina, tá? Então essa é a lógica, né? A Maria Laura perguntou, espera um pouquinho aqui, Paulo, só um minuto. A Maria Laura perguntou, tem uma parte do fórum que pergunta o tema do nosso projeto. Quem ainda não tiver projeto, bom, se você ainda não está, se você não está em projetão, por exemplo, que já definiram o início dos projetos, né? Você está fazendo TCC, você marca lá, TCC. Se você está fazendo com o André, por exemplo, você marca lá outros, porque o André não me passou nenhuma relação de projetos ainda definidos, talvez nem exista ainda, né? Ou o caso, por exemplo, do Pedro, que está fazendo um outro projeto aí, coloca lá outros, né? Porque é importante a gente saber quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo, né? Na extensão, até para colocar no relatório, tá? Então, a gente vai acompanhando isso. Depois você vai falar, mas eu comecei a fazer um projeto chamado PIX, era para trabalhar com PIX, e daqui a 3 meses, lá no final, não tem mais nada de PIX, tem lá uma outra coisa. Não tem nenhum problema, porque a gente vai saber isso, a gente vai anotar a modificação a partir da origem, tá? Mas você já aponta, ó, comecei o meu projeto nessa temática, para a gente já saber qual é o projeto, qual é o grupo, tá? Isso aí, ainda não definido, tá? Paulo, diga, você levantou a mão. Oi, professor. Em parte era sobre isso também, do tema. Depois a gente altera como? Não precisa alterar. Vocês não alteram, vocês só indicam o começo. Porque como os projetos eles vão mudando, né? E a gente sabe para onde eles foram, né? A gente só precisa saber em que projeto você começou. Você entendeu? A não ser que por algum motivo você mude de grupo. Eu estava no grupo tal, acabei mudando para o grupo tal. Aí sim, aí precisa alterar. Mas do contrário, não. Só precisa indicar o começo. E fora isso, eu queria saber se tem algum prazo para entregar a inscrição do projeto de extensão. Quanto mais rápido você se inscrever, melhor. Por quê? Porque já começa a contar a tua carga horária de extensão. Se você falar daqui, vou fazer a inscrição daqui a um mês, você perdeu já um mês de carga horária. Uhum. Então, como eu não quero que vocês percam nada de carga horária, né? Nenhuma das 140 horas, faz a inscrição. Mas tem lá o negócio do SIGPROJ. Você não precisa fazer o SIGPROJ agora. Você não precisa fazer teu Lattes agora. Você só precisa fazer a inscrição. Depois que você fizer a inscrição, você vai lá, coloca um perfil no SIGPROJ, coloca lá o Lattes e atualiza. Mas a inscrição já está feita. Então já está contando a tua carga horária. Obrigado. Tá bom? Gente, para a gente finalizar aqui, né, praticamente já estamos finalizando, a gente tem uma página no material de projetão, que é a página dos Demo Days, que são as apresentações finais de projeto, onde a gente tem colocado todos os últimos Demo Days, que estão todos sendo virtuais, então a gente está gravando, né? Então vocês têm acesso ao Demo Day de 2020.2, vocês têm acesso ao 2020.1, você tem acesso ao Demo Day do pessoal da UFRPE de 2020.4, que foi o 2020.3 nosso, eles chamaram de 20.4. O Demo Day de 20.3 está aqui, e outros mais antigos aqui, algumas outras situações mais antigas, a própria UFRPE também fez outro, tem aí o de 2019.2 algumas apresentações. Então a gente tem várias apresentações finais de projetos de inovação aí para que vocês possam assistir. E eu não vou dizer assistir, eu vou dizer estudar, para que vocês possam estudar. Essas apresentações, é legal vocês assistirem, estudarem elas, para vocês verem como um bom projeto, ele é apresentado, né, para vocês entenderem de maneira imediata, vendo na tua frente, como é que se apresenta bem um projeto, como é que você faz para explicar o teu projeto bem para os outros. E vocês vão perceber que tem projetos incríveis, tem projetos bons, tem projetos, às vezes, até mais ou menos. Não tem projeto ruim aí. Tem projeto, no mínimo, mais ou menos, mas, assim, muito mais projetos bons e projetos excelentes. Mas, independente de projeto ser bom, mais ou menos, né, não interessa. As apresentações são boas, né? A maneira com que os projetos são apresentados é claro, dá para entender. Eu nunca ouvi falar, não sei do que se trata, mas em 5 minutos eu entendo
esse projeto, eu entendo do que se trata, eu entendo o que ele vai fazer. Então, se vocês tiverem o tempo, peguem umas apresentações, aí não precisa assistir os Demo Days inteiros, mas peguem alguns trechos, alguns projetos para ver, porque eles vão ajudar, eles vão esclarecer muito para vocês a melhor prática para vocês apresentarem um projeto. E quanto mais rápido vocês incorporarem essa lógica da apresentação, da interface com as pessoas que não fazem parte do projeto, para que elas entendam o projeto, para que elas saquem rápido e comprem rápido a ideia do projeto de vocês, melhor vai ser os resultados e os feedbacks que vocês vão ter nos projetos. Vamos lá, vocês vão deixar de ouvir crítica. Como a gente falou na aula passada, a crítica aos projetos é o único meio pelo qual a gente ensina a projetar. É a única forma de se ensinar a projetar. Só que se a apresentação é ruim, se a comunicação do projeto é ruim, é falha, não é clara, os feedbacks não vão ser bons, porque as críticas não vão ser boas. Por quê? Porque as pessoas que estão fazendo a crítica não entenderam o projeto. Estão criticando alguma coisa que eles não entenderam. Ou eles estão falando uma grande bobagem, porque eles não entenderam, ou eles estão falando coisa que não faz muito sentido, porque eles não entenderam de fato o que está acontecendo ali, né? Então, quanto mais claro, quanto mais capaz for esta comunicação, quanto melhor for a interface que vocês elaborarem entre as pessoas que estão vendo a apresentação de vocês e as pessoas, e vocês e o grupo que está desenvolvendo o projeto, mais assertivas, né? Mais incisivas, mais assim, eficientes vão ser as críticas, as considerações e os questionamentos feitos. Mais vai colaborar com vocês esse mecanismo de crítica do projeto, né? E melhor e mais rápido vocês vão conseguir identificar as fragilidades, os problemas e as questões que estão presentes no projeto e consertar essas questões e aperfeiçoar e dar um adianto no projeto de vocês, tá? Então, é aí que mora a grande importância da comunicação do projeto. Como o Luciano Meira sempre fala isso. A apresentação do projeto não é o projeto. A comunicação do projeto não é o projeto. A comunicação pode ser ruim, mas o projeto pode ser bom. A comunicação pode ser ótima, mas o projeto pode ser ruim, né? Então, a comunicação do seu projeto não é o seu projeto. Agora, se a comunicação do seu projeto não for boa, um projeto bom vai perder muito, né? Um projeto bom, que seja bom, ele pode não ser entendido como um projeto bom, né? E aí as suas chances de fazer com que esse projeto de fato aconteça, se transforme em algo real, vão diminuindo, né? Então, a capacidade de comunicar o teu projeto com clareza, bem, de maneira estruturada, compreensível para os outros, é uma competência de representação, né? Fundamental para que a gente possa, de fato, fazer esses projetos virarem alguma coisa, tá? Então, minha recomendação, não é obrigatório, não se sintam obrigados, né? Assistam esses vídeos. Esses vídeos todos estão no canal de Projetão do YouTube, né? Quando vocês entram lá no canal de Projetão, a primeira playlist que aparece são os Demo Days, né? Então, na página do Projetão, vocês entram lá na página do Projetão, vocês vão ver lá Demo Day, tem um bloquinho lá para os Demo Days. E eu coloquei hoje, tá? Só hoje que eu consegui. Porque, como eu falei para vocês, né, o nosso material de aula, né? Esse material de aula aqui, deixa eu pegar ele aqui para vocês. Interfaces. Esse material de aula, gente, eu estava falando para vocês, está um pouco incompleto, tá? Está muito longe de ser um material que eu tinha que trazer aqui para vocês, que eu queria trazer aqui para vocês. Mas eu, hoje, somente hoje, né, eu inseri aqui essa página de projetão dentro do material, para já estar aí para vocês, deixa eu ver se eu chego nela. Logo, a primeira coisa que a gente colocou na parte de representação, vou vir aqui, ó, primeira página na parte de representação é a página do Demo Day no site de Projetão, aqui, com todos esses vídeos, tá? Então já está também no material de vocês.
Se por acaso não estiver aparecendo quando vocês entrarem, é porque está cacheado o documento antigo, é só dar um refresh, é só carregar de novo, né? E essa página já está inserida dentro do material de vocês para que vocês tenham acesso fácil. Tá legal? Então, na medida que puderem e quiserem, né, assistam algumas apresentações, né, estudem essas apresentações, tentem entender dessas apresentações que existe um roteiro de apresentação, né? Nem todo mundo segue à risca, não tem problema, né? Não precisa ser ipsis literis, o modelinho é esse, faça isso. Mas existe uma maneira que não é nem certa nem errada, mas é eficiente, de você apresentar o teu projeto para que o seu projeto seja mais facilmente, claramente compreendido, tá? E isso vai conferir ao projeto muitos ganhos, né? Seja porque os professores vão ser capazes de ajudar mais vocês com as críticas, considerações e apontar fragilidades e questões do projeto, seja porque você vai apresentar isso para uma empresa, um projeto de uma empresa, você vai saber como vai fazer isso de uma maneira que as pessoas que talvez comprem o teu projeto, queiram comprar o teu projeto, estejam interessados, vão entender mais fácil e melhor o teu projeto, ou seja, porque você vai tentar vender um projeto para um investidor mesmo. E o investidor tem que entender isso rápido e fácil, tá? Independente de qual seja a situação, essa construção narrativa, né, da representação do teu projeto, ela vai ser um caminho que vai facilitar muito a maneira com que você vai apresentar. Agora, já a partir de agora, eu vou fazer isso, vou tentar lembrar vocês disso. Guardem essa informação. A tua apresentação de projeto não é a apresentação do que você está fazendo. É a apresentação do seu projeto, o que o seu projeto faz pelas pessoas. Se vocês entenderem esse princípio, a apresentação de vocês, dos projetos de vocês, para os professores nesse momento, que é isso para isso que vocês estão apresentando nesse momento, já vai melhorar substancialmente. Tá? Eu sei, todos nós sabemos, que vocês têm essa insegurança e querem mostrar o que vocês estão fazendo para mostrar que vocês não são, né? Vocês não estão na balbúrdia, como dizia nosso ex-ministro da Educação, né? Vocês não ficam aí curtindo a vida e, de repente, em 5 minutos, tiram um projeto da manga, né? Vocês querem mostrar que vocês estão trabalhando, né? E se esforçando nos projetos de vocês, a gente sabe disso, isso é natural que vocês, como estudantes, queiram fazer isso, mas a apresentação de projeto não é sobre isso. Ela definitivamente não é sobre isso, né? Ela é muito mais sobre o que o projeto de vocês, de fato, faz na vida das pessoas que vão fazer uso deles. É isso que a gente está interessado em enxergar, é isso que a gente está interessado em ver. É isso que a gente, professores ou não, estão interessados em entender dos projetos de vocês, tá? Então, assim, imagino que as primeiras apresentações que já aconteceram têm sido muito nessa linha do que eu fiz ou do que eu estou fazendo, e eu sei que vocês vão trabalhar em grupos multidisciplinares, às vezes, que não é você que vai falar como é que tem que ser a apresentação, né? Então, eu te dei essa aula inteira falando sobre isso, discutimos sobre isso, aí você vai chegar no teu grupo de projetão, vai falar, vamos fazer a apresentação assim, o grupo fala, não é assim não, a gente vai fazer isso. Aí você vai ficar até frustrado, fala, pô, tinha uma aula para explicar como faz isso, como é melhor, e o povo não quer saber, quer falar o que, vamos mostrar que a gente fez isso, que depois a gente fez aquilo. Esse tipo de processo é normal, né? Porque é isso, você não está fazendo seu projeto sozinho, não é só você fazendo, é uma equipe, e a equipe precisa se conscientizar, né? E como é que essa equipe inteira vai se conscientizar? De duas formas, ou assistindo as apresentações que estão no material de projetão e entendendo, né? Sem muitas explicações, como deve ser apresentado o projeto, como é a melhor maneira de apresentar o projeto, ou porque outros grupos vão começar a apresentar seus projetos dessa maneira, e aí o teu grupo vai começar a falar, era melhor a gente estar apresentando de outra forma, né? E vão se dar conta de como vai funcionar melhor quando as pessoas seguem um pouco mais esses princípios, tá? Mas isso não vai acontecer porque vocês querem. Isso é sempre uma negociação interna dos grupos, e que se os grupos, né, se vocês tiverem sorte, os grupos vão ser mais fáceis de
se enquadrarem, de se encaixarem nesse esquema, né? E as coisas vão começar a ficar mais fáceis, vão ficar melhores. Se vocês não tiverem muita sorte, os grupos vão ser resistentes em relação a isso e vão levar um tempo para entender todo esse caminho. De qualquer maneira, essa nossa aula está gravada, vai ficar disponibilizada para vocês, ela vai ser pública. Então, se vocês quiserem, se vocês tiverem dificuldade com os respectivos grupos para explicar qual é o melhor mecanismo, qual é este mecanismo de apresentar algo, de explicar algo de projeto para os professores, aquela coisa toda, nada lhes impede de compartilhar o link que eu vou depois colocar no Classroom com essa aula, né? E aí eu acho que vocês conseguem facilitar um pouco a vida de vocês se vocês estiverem trabalhando em um grupo, às vezes, mais resistente, tá? Tá bom? Alguma dúvida? Mais alguma questão, gente? Professor, o e-mail do senhor. guilherme.hanoia@ufpe.br, mas pode colocar as questões também no mural do Classroom, tá? Pode entrar no Classroom e colocar no mural também, não tem nenhum problema, é até mais fácil. Diga, Amanda. Eu tenho algumas dúvidas só em relação ao projeto de extensão, em relação a quem não está na disciplina de projetão, está fazendo junto a essa disciplina, junto ao TCC, por exemplo, como ocorre a questão de validação para poder contabilizar as horas do projeto da extensão. Mesma coisa, você vai ter as mesmas horas, as mesmas 140 horas. Aí a avaliação seria, no caso, só a avaliação daqui, da disciplina, ou eu precisaria mostrar os resultados por fora também? Das duas, e você não vai nem me mostrar o resultado por fora, eu provavelmente vou até participar da banca. Sim. Se for um TCC2, se eu não estiver participando como membro da banca, eu vou assistir, né? E se for um TCC1, por exemplo, vai ter no final lá do semestre os seminários, onde os projetos vão ser apresentados, né? Não vai precisar vir aqui e apresentar o teu projeto. Seu projeto vai ser apresentado de uma maneira ou de outra, né? Então, e no caso de quem está fazendo com o André, os projetos também vão ser apresentados no final da disciplina. Então, vai haver uma apresentação desses projetos, né? E ainda que, no caso de uma apresentação que não seja pública, de repente, André não quer fazer uma apresentação pública. Ele quer fazer uma apresentação fechada na disciplina. Eu vou conversar com o André. André, me fala aí, como é que foram os projetos, o que apresentaram, tá bom, não tá bom, quais são as notas, como é que foi a avaliação, né? Então, em termos de nota, a nota dessa disciplina ela não vai ser nunca dada sozinha. No caso de projetão, é sempre mais fácil, porque a gente já tem um esquema muito claro de nota, muito bem estabelecido, né? E aí, a nota vai ser também uma avaliação, porque provavelmente eu vou estar, inclusive, no Demo Day, né? Vou participar do Demo Day, né? E no caso de outros casos excepcionais, como TCC ou a disciplina de André, tudo que foi feito nas disciplinas ou no TCC vai ser levado em consideração na nota, né? E como foi aquilo que eu estava falando, gente, o projeto ele não se faz sozinho, né? A interface não existe sozinha, alienada, né? Ó, eu fiz uma interface super incrível, mas para qual projeto? Não existe projeto, é só uma interface. Essa interface não faz sentido. Se a função da interface é traduzir alguma coisa, você não está traduzindo nada, né? Você está traduzindo o que não existe, né? Então, é uma dificuldade, é um peso, vou colocar assim, para mim, porque eu tenho que ficar correndo atrás das pessoas, dos professores, para ter esse feedback. Mas é isso, no momento que eu me dispus a dar uma disciplina que ela é integrada com outras coisas, foi uma escolha minha e eu tenho que fazer esse trabalho, não vai ter jeito não, tá? Então você não tem que correr atrás de mim, sou eu que tenho que correr atrás dos professores para saber e entender o resultado. Eu, inclusive, estou fazendo com o Castilho, o meu TCC, acho que até facilita também pela... Também, com certeza, com toda certeza. Tá? Maria Laura tem uma dúvida? Caso de outros projetos de extensão, para se inscrever, a gente precisa enviar algum documento para o responsável. Não posso falar a respeito de outros projetos de extensão, cada projeto de extensão tem a sua peculiaridade, Maria Laura. O nosso projeto de extensão de inovação, o que você precisa é apenas preencher lá o formulário de inscrição, tá? É só aquilo que precisa, você vai ter que ter um perfil no SIGPROJ, a gente não queria, mas o perfil do SIGPROJ é uma exigência lá da Proesc, né? Para fazer, acho que até para fazer o perfil no SIGPROJ tem que ter o Lattes também,
Então também vai ter que fazer o Lattes, também não é uma coisa que a gente queira, que a gente precise no projetão ou na extensão de inovação, é apenas uma demanda da Proesc, né? Uma hora eu acho que isso vai cair, porque a UFPE está querendo abandonar o SIGPROJ faz um tempo e está fazendo um esforço para que isso aconteça, tá? Para que não se use mais o SIGPROJ, que é uma ferramenta que não é legal, não é boa, não nos ajuda. Então, acho que eles estão tentando tirar o SIGPROJ do caminho. Eu acho que tudo isso vai ser migrado para o SIGA-A, que é a ferramenta que vai começar a funcionar no lugar do SIGA, e vai mediar tudo, vai mediar a matrícula de vocês, vai mediar estágio, vai mediar a extensão, acredito eu também, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente ainda precisa lá do SIGPROJ cadastrado. É por isso que você não precisa fazer o SIGPROJ agora. Porque isso, na verdade, é só uma exigência da Proesc, ele não tem nenhuma utilidade para nós, tá? Real. É uma burocracia que a Proesc exige, né? O Lattes e o SIGPROJ. O Lattes é sempre bom vocês terem. O Lattes, todo mundo tem que ter. Mas o SIGPROJ não precisaria. Mas como eles exigem, vocês têm que ter, na hora que a gente for enviar os relatórios, né? Em algum momento a gente tem que enviar relatório a respeito da extensão para a Proesc. O professor, não só vocês. O professor tem que enviar esse relatório. E aí a gente precisa que vocês estejam cadastrados lá no SIGPROJ direitinho, tá? Isso vai acontecer, no mínimo, por meio do semestre para frente, não vai acontecer agora, mas assim que for possível, providenciem o SIGPROJ, tá? E é só isso que a gente precisa de vocês, a gente não precisa de mais nada, a gente não precisa que vocês mandem currículo, que vocês mandem nada, né? A gente só precisa que vocês preencham aqueles dados que estão lá no formulário. Outros projetos de extensão, eles podem exigir de vocês outras coisas, né? Vocês terem feito alguma disciplina, não sei, qualquer coisa assim. A gente não tem como saber, cada projeto de extensão é diferente, né? Então, aí eu não posso falar pelos outros, só pelo projeto de extensão de inovação, que foi o que a gente está trabalhando aqui. Sim, Amanda, o projeto de extensão entra no Lattes, sim, né? São atividades, inclusive, que valem pontos e fazem um baita de um efeito num concurso público, por exemplo, né? A gente já teve professores substitutos que passaram na frente de outros no concurso por causa dos projetos de extensão. Eles são pontuados, né? Você coloca no Lattes, você coloca no teu currículo, né? Isso tem valor, não é só para as cargas, para atividades complementares, não. Isso tem utilidade como formação, sua formação, tá? Desculpa, eu não tenho como saber te responder a respeito de outros projetos de extensão. Cada projeto de extensão tem as suas exigências, né? No nosso, as exigências que a gente tem, que a gente precisa responder, são aquelas informações que estão no formulário de inscrição. E só aquelas. Nada mais além daquelas, tá? Outros projetos de extensão que existem vários, podem te exigir você ter feito alguma disciplina obrigatória, você ter comprovar algum conhecimento em alguma coisa. De tudo. Cada projeto de extensão vai te solicitar algum tipo de coisa, né, específica, né? A gente não tem nenhum documento que você precisa submeter, não tem nada disso. A gente precisa que você faça um cadastro no SIGPROJ e que você tenha um currículo Lattes, ainda que não tenha nada, né? Não tem nada no meu Lattes, só criei. É só isso que a gente precisa. Só isso. E também só criar o perfil no SIGPROJ, não mais nada, né? Para dizer que existe. Como eu estava falando, né, quando você estava fora, é mera formalidade que a Proesc nos exige, então a gente cumpre, né? A gente não precisa de mais nada além da existência do SIGPROJ, né? Da pessoa no SIGPROJ, né? São as exigências que não são feitas, então aí a gente não tem como fugir, tá? O dia que o UFPE falar não precisa mais do SIGPROJ, a gente corta o SIGPROJ no formulário de inscrição, né? Tá bom, gente? Acho que é isso. Alguma outra dúvida? Não? Então tá bom, gente. Nos vemos, então, na semana que vem. Neste caso, na semana que vem mesmo, né? O pessoal que eu dou aula na terça falou, mas terça-feira é feriado, tinha esquecido. Mas a quinta-feira não é. Diga, Paulo. Paulo levantou a mão. Eu queria falar com o senhor depois da aula, pode ser? Pode, claro.
Certo. Tá bom? Então nos vemos agora na quinta-feira que vem. Até a próxima aula. Tenham boa semana, gente. Fiquem com saúde e se cuidem. Tá legal? Deixa eu parar aqui a gravação.